Desde os primórdios da humanidade, olhamos para as estrelas e nos perguntamos: será que estamos sozinhos? Mas antes de responder, curta, siga e compartilhe o nosso canal. Assista até o final, pois essa pergunta vai te surpreender. Ecoando através dos milênios, alimentou incontáveis mitos, lendas e, mais recentemente, pesquisas científicas. A ideia de que podemos compartilhar o cosmos com outros seres inteligentes é ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Ela fala com nossos medos mais profundos e nossos sonhos mais ousados. No século XX, esse fascínio tomou um rumo dramático com o nascimento do fenômeno OVNI moderno. Não mais confinada ao folclore e a histórias sussurradas, a possibilidade de visitação extraterrestre explodiu na consciência pública. Das planícies empoeiradas de Roswell, Novo México, às movimentadas ruas de Varginha, Brasil, relatos de objetos voadores não identificados e encontros estranhos têm cativado o mundo. Esses relatos, muitas vezes descartados como mera fantasia ou identificação equivocada, persistem. Eles desafiam nossa compreensão do universo e nosso lugar dentro dele. Serão essas histórias simplesmente o produto de imaginações hiperativas? Ou será que elas apontam para uma verdade muito mais estranha e profunda do que jamais imaginamos? Junte-se a nós agora enquanto mergulhamos nos mistérios dos OVNIs, explorando alguns dos casos mais convincentes e examinando a eterna pergunta: estamos sozinhos no universo? O ano era 1947. O mundo, ainda se recuperando das consequências da Segunda Guerra Mundial, encontrava-se à beira de uma nova era, a Era Atômica. No entanto, em meio às tensões geopolíticas e aos avanços tecnológicos, um tipo diferente de história começou a se desenrolar nos desertos do Novo México. Era uma história que iria incendiar imaginações, gerar controvérsia e mudar para sempre nossa percepção dos céus acima. Tudo começou perto de Roswell, uma pequena cidade com uma grande presença militar. Um fazendeiro chamado Mac Brazel se deparou com algo incomum em seu pasto, uma área de destroços, espalhada por uma vasta extensão, composta de materiais estranhos e leves, diferentes de tudo que ele já tinha visto. Os militares, rápidos em responder, desceram no local, isolando a área e removendo os destroços com um sigilo incomum. Relatos iniciais falavam de um disco voador que havia caído, enviando ondas de choque por toda a nação e cativando a imaginação do público. No entanto, a história oficial mudou rapidamente. Os militares, voltando atrás em sua declaração inicial, alegaram que os destroços nada mais eram do que os restos de um balão meteorológico, uma explicação recebida com ceticismo generalizado e descrença. O incidente de Roswell, envolto em segredo e alimentado por relatos conflitantes, tornou-se um terreno fértil para teorias da conspiração. Muitos acreditam que o objeto que caiu era, na verdade, uma nave espacial extraterrestre e que o governo, temendo um pânico generalizado, se engajou em uma enorme operação de acobertamento para esconder a verdade. Até hoje, o incidente de Roswell permanece um dos eventos mais debatidos e analisados da história dos OVNIs. Ele serve como um poderoso lembrete do fascínio duradouro pelo desconhecido e do profundo desejo humano de desvendar os segredos do universo. Após o incidente de Roswell e um aumento nas aparições de OVNIs nos Estados Unidos, a Força Aérea Americana lançou o Projeto Sinal em 1947. Esse projeto, mais tarde renomeado para Projeto Rancor e finalmente Projeto Livro Azul, visava coletar, analisar e explicar o número crescente de relatos de OVNIs. Por mais de 2 décadas, o Projeto Livro Azul investigou milhares de avistamentos, documentando meticulosamente depoimentos de testemunhas, fotografias e dados de radar. Embora a grande maioria dos casos tenha sido eventualmente atribuída a fenômenos convencionais como balões meteorológicos, aeronaves ou objetos astronômicos, uma pequena porcentagem permaneceu sem explicação. Esses casos inexplicáveis,
muitas vezes envolvendo luzes estranhas no céu, movimentos incomuns ou encontros próximos com naves aparentemente inexplicáveis, alimentaram o fascínio do público e o debate sobre a possibilidade de visitação extraterrestre. Um desses casos, conhecido como o avistamento das luzes de Lubbock, envolveu várias testemunhas, incluindo observadores confiáveis como professores universitários, que relataram ter visto uma formação de luzes voando silenciosamente sobre a cidade de Lubbock, Texas. Apesar da investigação completa, o projeto Livro Azul não conseguiu explicar definitivamente as luzes. Embora o projeto Livro Azul tenha terminado oficialmente em 1969, afirmando que não havia evidências de atividade extraterrestre, seu legado continua a intrigar. Os arquivos do projeto, liberados ao público, permanecem um tesouro de informações para entusiastas e pesquisadores de OVNIs, oferecendo vislumbres tentadores de uma época em que o governo levava a sério a possibilidade de OVNIs. Linhas de Nazca. Mensagens do além. No alto das planícies áridas do sul do Peru, um mistério perdura há séculos. Esculpidas no chão do deserto, em uma escala tão vasta que são melhor apreciadas do ar, estão as linhas de Nazca, uma série de geóglifos enormes que retratam animais, plantas, padrões geométricos e figuras enigmáticas. Criadas pelo antigo povo Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C., essas linhas enigmáticas têm intrigado arqueólogos e historiadores por gerações. Como elas foram criadas com tanta precisão? E, mais importante, qual era o seu propósito? Enquanto muitas teorias abundam, uma das mais intrigantes sugere uma conexão com visitantes extraterrestres. Os proponentes dessa teoria apontam para a escala e precisão das linhas, argumentando que elas teriam sido quase impossíveis de criar sem assistência aérea. Seriam as linhas de Nazca? Eles questionam pistas de pouso para espaçonaves antigas? Ou talvez mensagens deixadas por visitantes extraterrestres, destinadas a serem vistas dos céus? Enquanto o verdadeiro propósito das linhas de Nazca permanece envolto em mistério, sua existência continua a cativar a imaginação, lembrando-nos da engenhosidade de nossos ancestrais e o poder duradouro do desconhecido. Varginha. O encontro próprio do Brasil. Em 1996, a pacata cidade de Varginha, no Brasil, tornou-se o epicentro de um incidente com OVNIs que cativou o mundo. Tudo começou com relatos de uma criatura estranha avistada por várias testemunhas. Um ser bípede, com cerca de 1,5 metro de altura, com pele lisa e marrom, grandes olhos vermelhos e um odor pungente. De acordo com testemunhas oculares, a criatura parecia estar desorientada e ferida. Bombeiros locais foram enviados para capturar o ser, levando a rumores de uma operação militar secreta e um encobrimento do governo. O incidente de Varginha, alimentado por relatos de testemunhas oculares e rumores de destroços recuperados, rapidamente ganhou atenção internacional. Muitos acreditam que a criatura avistada era um ser extraterrestre e que o governo brasileiro, assim como seu equivalente americano em Roswell, se engajou em um esforço conjunto para esconder a verdade. Embora o governo brasileiro tenha negado oficialmente qualquer envolvimento no incidente, alegando que os avistamentos foram identificações equivocadas de um morador de rua local, o caso Varginha continua a gerar debate e intriga.